Oi pessoal! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre os efeitos da interação humana com a fauna silvestre e os padrões de comportamentos de primatas. Você já parou para pensar em como as interações das pessoas com os animais silvestres acontecem e quais efeitos essa interação pode ter? César está em casa. Para a gente começar, o que são animais silvestres? Os animais silvestres são aqueles que ocorrem naturalmente na natureza e que estão adaptados à vida no ambiente natural. Diferente dos animais domésticos, que possuem fortes relações com seres humanos, como cães e gatos. Os animais silvestres também podem estar inseridos em ambientes de cativeiro, como zoológicos ou parques, ou ainda, em uma tendência crescente no mundo atualmente, podem viver como animais de companhia, os famosos pets. Lembrando que manter um animal silvestre como pet requer uma autorização do IBAMA e o tráfico de animais é crime. Nós sabemos que toda a vida do planeta está interligada no conceito que chamamos de equilíbrio ecológico. Nós, enquanto seres humanos, nos tornamos agentes perturbadores deste equilíbrio, o que podemos observar nos crescentes alertas acerca das mudanças climáticas, desmatamentos, extinções e etc. Entretanto, além desse efeito do nosso modo de vida sobre o planeta e os ecossistemas, há também um efeito mais direto das nossas interações com a vida silvestre. Tá certo isso? Não tá natural. Os seres humanos interagem com os animais silvestres desde muito tempo atrás. Sabemos que isso é verdade quando pensamos nas interações dos nossos ancestrais relacionadas principalmente à caça e aos processos de domesticação. As interações trabalhadas neste vídeo serão aquelas voltadas para a convivência e compartilhamento de espaços entre as pessoas e os animais silvestres. Interação essa que foi se estreitando com o passar do tempo, na medida em que as cidades foram crescendo e os habitats dos animais silvestres foram sendo destruídos, forçando então estes animais a frequentarem os espaços urbanos, tornando o contato cada vez mais comum entre estes animais e nós, os humanos. Hoje, existem diversos estudos que tratam dessas interações e seus impactos. Essa interação tem um impacto particularmente relevante nos primatas, que compartilham ambientes muito próximos de habitações humanas. Esses animais são altamente suscetíveis a influências humanas, o que pode resultar em mudanças significativas nos padrões de seu comportamento. Compreender esses efeitos é de extrema importância para fins de conservação e manejo adequado dos animais. Para começo de conversa, o que nós estamos querendo dizer com comportamento? Bom, no nosso caso, nós queremos dizer com comportamento, por exemplo, comportamento reprodutivo, que são comportamentos relacionados à reprodução, como o acasalamento, cuidado com os filhotes, além de catação, comportamentos antipredatórios, como fugir, brincadeiras, que são importantes para os primatas jovens, o descanso e também o forrageamento, que é a busca por alimento. Agora, vamos entender melhor sobre os efeitos dessas interações no comportamento dos primatas. Um trabalho publicado em 2001 de Redouane Bicheri expôs um exemplo extremo dos impactos da interação com humanos sobre as populações de macacos de Ana da Costa do Marfim. Esses macacos sofriam com a caça intensa da região, voltada principalmente para o uso da carne. Esses grupos de primatas são conhecidos por emitir alarmes sonoros que alertam contra predadores, por exemplo. Os caçadores passaram então a imitar o som desses predadores, o que forçava esses animais a emitirem esses alarmes e facilitava a localização pelos caçadores. Bichel observou então que os macacos de Ana da Costa do Marfim alteraram seu comportamento de alarme. Os macacos que viviam em áreas de caça tinham mais discernimento entre as imitações e sons reais, em comparação com macacos de outras regiões. Ou seja, esses macacos sabiam diferenciar quando era de fato necessário esse alarme e quando era apenas uma imitação, o que lhes conferia uma estratégia de sobrevivência por meio da flexibilidade comportamental. Esse exemplo real ilustra a alteração no comportamento desses animais que estiveram em contato com seres humanos que causaram, neste caso, um impacto negativo na sua interação.
Mais recentemente, houve um outro estudo com esses mesmos macacos na mesma região, que acrescentou um ponto interessante além da alteração de comportamento observada no trabalho de 2001. Esse estudo foi publicado em 2014 por uma equipe de pesquisadores liderada por Julia Fischer, da Universidade de Göttingen, na Alemanha. Os pesquisadores descobriram que os macacos Diana nas áreas de floresta com alta pressão de caça alteraram seu comportamento de alarme em comparação com aqueles nas áreas protegidas. Nas áreas de caça intensa, os macacos Diana modificaram seu alarme para evitar chamar a atenção dos caçadores, reduzindo o volume e a duração do chamado de alarme. Essa mudança comportamental pode ser interpretada como uma adaptação para minimizar o risco de detecção pelos caçadores. Em outro exemplo, o estudo de Janaína Black indicou um aumento do tempo de deslocamento dos macacos em comparação ao tempo dedicado à alimentação. Isso foi atribuído, entre outros fatores, ao alto retorno energético que os macacos prego encontravam nos alimentos obtidos no contato com as pessoas. Ou seja, segundo este trabalho, uma das consequências das interações e, especificamente, do tipo de interação humano-animal que envolve a oferta de alimentos é a alteração dos padrões de deslocamento e gasto de tempo do dia dos animais. O trabalho associou também a alteração no descanso dos macacos em função das interações com pessoas. Houve um pico de deslocamento nas horas mais frescas do dia e de interações ao meio-dia, mas uma ausência de variação na frequência de descanso que foi atribuída à frequente interação com os humanos. Quem já viu de perto os simpáticos micos saguis ou miquinhos? Esses animais são muito recorrentes nas áreas urbanas, se aproximando com frequência das pessoas. Essas imagens são de alguns saguis que frequentam o espaço do campus Pampulha da UFMG, cedidas pelo aluno David Mendes. Mas como será que eles decidem interagir conosco? No próximo exemplo, vamos discutir um pouco sobre a tomada da decisão. Bom, até aqui, nós vimos que existem comportamentos dos animais em resposta à convivência com humanos que representam violência e comportamentos após interações que, aparentemente, representam alguma recompensa ou benefício, mesmo que a curto prazo. Mas afinal, será que os animais conseguem diferenciar as intenções das pessoas nas suas interações com eles? Uma pesquisa realizada em 2020, feita por pesquisadores da Universidade de Exeter, no Reino Unido, propôs que, para navegar com sucesso em encontros com humanos, os animais contam com uma ampla gama de processos cognitivos, pois devem perceber e atender às pistas relevantes, integrar essas informações com a experiência anterior e montar a resposta comportamental apropriada. Gomes considera que os animais que vivem em cativeiro podem ter tido seu comportamento modificado em razão da experiência com pessoas. Embora o medo de humanos possa ter um comportamento hereditário, os animais são capazes de aprender a temer certos estímulos, embora não todos. O trabalho de Gomes relaciona a experiência prévia com mamíferos predadores ao comportamento antipredatório de silvestres com seres humanos. O estudo separa 3 classes de humanos com base em sua forma de se comportar perante um animal silvestre. Temos humanos perigosos, que trazem malefícios aos animais, como os caçadores. Humanos neutros, que não dissuadem nem incentivam os animais em suas atividades habituais. Aqueles que apenas observam os animais ou os ignoram. E os humanos recompensadores, aqueles que alimentam os animais, por exemplo. O trabalho apresenta certa relatividade nessa classificação, principalmente nos seguintes pontos. Os humanos podem, por exemplo, terem a intenção de serem neutros e, sem querer, acabarem gerando recompensas para os animais, por exemplo, deixar cair um alimento. Além disso, a visão do humano recompensador se vale de uma visão imediatista, do ponto de vista do animal, que obtém uma recompensa de curto prazo, como a alimentação, embora seja conhecido que essas situações podem acarretar malefícios significativos para as duas partes da relação. E é sempre bom lembrar, não alimente os animais silvestres. O estudo cita uma teoria da ecologia conhecida como teoria do forrageamento sensível ao risco. Vamos entender isso melhor. A teoria do forrageamento sensível ao risco é uma teoria que busca entender como os animais tomam decisões ao buscar alimento, levando em consideração os riscos envolvidos. Quando o risco de predação é baixo, os animais podem se concentrar mais na maximação da obtenção de alimentos, investindo mais tempo e energia na busca por recursos alimentares de alta qualidade.
parece um escorpião. Por outro lado, quando o risco de predação é alto, os animais podem priorizar a minimização do risco, adotando estratégias de forrageamento mais cautelosas, como evitar áreas abertas, buscar refúgio ou adotar comportamentos de vigilância frequente. Neste estudo, o risco de se deixar ser atraído por humanos recompensadores não vale o benefício da oferta do alimento, já que mesmo que o risco seja baixo, o risco de morrer de fome pela ausência do alimento ofertado é menor. Agora que já aprendemos sobre os impactos das interações que estabelecemos com os animais silvestres, especificamente os primatas, vale relembrarmos o quão importante é protegermos a vida silvestre, que está constantemente ameaçada pela ação do homem. Os animais silvestres são protegidos pela Lei nº 5.197, de 3 de janeiro de 1967. Entretanto, é muito comum, embora seja triste, que esses animais encontrem seres humanos cruéis em seu caminho ou ainda desinformados, e que a partir do desconhecimento dessas informações que conversamos no vídeo, gerem consequências drásticas aos animais envolvidos. Agora que conhecemos mais de como funcionam essas interações, podemos divulgar informações corretas e continuar a luta pela valorização da vida silvestre. Procure apoiar ONGs e instituições que trabalhem pela conservação da biodiversidade.